Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 17 de abril de 2021. E todos os institutos de pesquisa convergem para dizer que o presidente Bolsonaro vive o seu pior momento e as pesquisas de ranking eleitoral para 2022 mostram o presidente em maus lençóis e o Lula liderando agora com folga. Essa pesquisa Poder 360, cujo quadro eu vou botar aí na tela, mostra o presidente Bolsonaro no segundo turno perdendo para Lula e Huck e empatando com Ciro Gomes, Dória e Moro. Um quadro preocupante, mas meu objetivo aqui é mostrar que, apesar de você não acreditar em pesquisas, sim, esse cenário é plausível e, mesmo assim, não é motivo para desespero. Mas antes de entrar no assunto, eu queria agradecer a você que está doando pelo Pix do canal. Esse é o único canal que faz análises políticas posicionadas no campo conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Lembro a você também para se inscrever no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. Lá eu posto diariamente os links das notícias e análises que eu boto no meu site, o dextra.jor.br, e logo cedinho da manhã os links dos vídeos que eu posto aqui no canal todo dia. Dito isso, vamos ao assunto de hoje. Já sei, você vai dizer que não acredita em pesquisas. Bom, você pode fazer que nem avestruz, enfiar a cabeça na terra e deixar a bunda abanando do lado de fora, esperar as urnas se abrirem e lhe surpreender. Eu sou analista político, sou estrategista político e levo as pesquisas em consideração. Não atribuo às pesquisas valor absoluto. Elas têm um poder limitado de predição e erram. E é sabendo disso que eu levo em consideração, de maneira limitada, as pesquisas como fonte de informação. O fato de você não acreditar não mudará outro fato. Os assessores do presidente Bolsonaro e o presidente Bolsonaro levam as pesquisas em consideração, os estrategistas de todos os candidatos levam as pesquisas em consideração, inclusive fazem pesquisas para analisar a opinião pública e elaborar estratégias. E por fim, quando a pesquisa é publicada e posta nas manchetes dos jornais, do noticiário de rádio e televisão, esta informação impacta o comportamento dos eleitores e, portanto, é melhor levá-las em consideração, desde que se saiba o seu limite, do que ignorá-las. E o que eu vou fazer aqui, acredite você ou não, é analisar as pesquisas dentro do limite que elas representam. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre como funciona a mente do eleitor. Vou botar o link aqui em cima. Pouca gente deu importância para este vídeo. Ele fala como se processa a escolha política do eleitor, como eles escolhem candidatos. E o cientista político norte-americano Samuel Popkin desenvolveu uma teoria depois de pesquisar a maneira como as pessoas escolhem e, ao contrário de você que está vendo aqui o meu canal, que é um adulto maduro e politizado e que busca informações políticas, a maioria das pessoas não tem memória e se informa com informações de baixa qualidade. Portanto, esquecer a corrupção e a quebradeira do Brasil feita pelo governo do Lula é parte do processo e tem que ser levado em consideração. Outro fato importante a considerar, gente, quer dizer, a pesquisa ela responde ao impacto dos fatos e das notícias na opinião pública. E o presidente Bolsonaro vive o seu pior momento. O governo é atacado diariamente sobre a questão dessa doença que está aí já há mais de um ano. Ano passado, quando algo parecido aconteceu na primeira onda dessa doença, o presidente, e olha que estávamos pagando o auxílio emergencial e o socorro às empresas, também perdeu popularidade. Nunca baixou de 30% de apoio da opinião pública, mas
desceu dos 45, 46 ou mais por cento de aprovação. Em algumas pesquisas com a pergunta binária aprovação contra desaprovação, nos seus melhores momentos o presidente já teve mais de 50% de aprovação. Então depois, no final do ano, quando a curva da doença arrefeceu e a economia deu uma melhorada, a popularidade do presidente cresceu de novo e agora, este ano, com a segunda onda da doença e a pauleira do noticiário em cima do presidente, a popularidade do presidente voltou a cair, os índices de aprovação, sem baixar de 30%, observem o que eu estou falando. Então, é plausível, num contexto em que não há auxílio emergencial, o governo recém está retomando o pagamento do auxílio emergencial, que no ano passado era de 600 e agora vai variar entre 350 e 150 reais, portanto, menos gente vai receber menos dinheiro, mas estamos desde o final do ano passado com as pessoas sem receber auxílio emergencial e com as empresas até hoje sem receber o socorro que foi dado também no ano passado às pessoas jurídicas. Então nós temos um cenário de dificuldades econômicas, de recessão, de desemprego e de radicalização da doença, do vírus que se espalha pelo país, causando recordes de morte, de internações hospitalares e, portanto, deixando a população amedrontada e o noticiário bombardeando isso na cabeça das pessoas diariamente. Gente, seria muito estranho se um contexto como esse o presidente tivesse no auge de popularidade. Só um milagre divino. Mas eu digo que isto não é motivo para desespero. Como eu disse, as pesquisas são limitadas. O presidente, mesmo sendo bombardeado diariamente pela mídia, no pior momento da economia e no pior momento da doença, não cai de 30% de apoio e isto é algo muito importante. Outro detalhe que a pesquisa não mede, isso já aconteceu na eleição presidencial, quando o presidente era recebido nos aeroportos por aquelas multidões de apoiadores que depois foram crescendo e levaram o presidente à vitória eleitoral. O presidente continua saindo pelas ruas do país, especialmente em bairros de periferia, de gente pobre, e não é hostilizado. Isto não é número de pesquisa, isto é clima de opinião pública. O presidente da Argentina, por exemplo, recentemente ensaiou sair na rua num evento público e foi apedrejado, teve que ser escoltado pela sua segurança para dentro de uma van, retirado às pressas do local onde estava, porque não consegue sair nas ruas. Outro detalhe, a esquerda não consegue mobilizar gente. A direita passou um tempo meio murcha, meio fora das ruas, anda meio borocochô nas mídias sociais, mas estão acontecendo mobilizações da direita. Recentemente, os cristãos fizeram uma marcha com Deus pela família e pela liberdade, e agora, no dia 1º de maio, há uma enorme mobilização sendo convocada, puxada por grupos de direita, com a participação do PTB, e a gente não vê a esquerda na rua. Então, mesmo com pandemia, mesmo que as manifestações não tenham o tamanho daquelas que houve lá no impeachment da Dilma, ou mesmo no primeiro ano do presidente Bolsonaro, o fato é que, além do presidente não cair de 30% de apoio, quem está mobilizado é a direita e não a esquerda. Isso para mim é muito importante. Eu já disse aqui e repito em todos os vídeos em que eu falo de pesquisa de opinião. A pesquisa de opinião ela é um simulacro, ela não é uma radiografia do momento, ela é uma peça do jogo, ela é publicada para influenciar a opinião pública e, portanto, ela tem certos limites, ela reage ao ambiente de informação disponível, ao impacto das notícias e assim por diante. Opinião pública é choque de forças mobilizadas, portanto, quem mobiliza mais forma as correntes de opinião. Então, eu repito, a esquerda até agora não conseguiu mobilizar gente na rua, é a direita que mobiliza gente na rua, e esses 30% de apoio que o presidente tem e não perde desde o início, constitui-se num exército de apoiadores que, a hora que for para a rua em massa defender o presidente, defender o governo, tem condições de formar ondas de opinião. Ondas de opinião que hoje
não aparecem em pesquisas porque não há ainda fatos políticos favoráveis ao governo e não há uma mobilização em proporções significativas para voltar a constituir aquele cenário da véspera da eleição de 2018, em que a opinião pública foi criando uma onda a favor do presidente. Outro detalhe, gente, que é preciso levar em consideração. Lula não está sendo atacado, pelo contrário. Quais foram as manchetes dos últimos dias? As manchetes dão conta de que o STF liberou o Lula para concorrer e que o STF anulou as condenações de Moro sobre Lula. Embora Lula continue réu e passível de novas condenações nos processos, como é que isto é tratado pela mídia? Como se Lula tivesse sido inocentado. Exatamente, é assim também que a propaganda do PT está tratando, embora não seja verdade. O que os petistas estão espalhando por aí é que Lula foi inocentado. Então, misturem tudo isso num caldeirão, numa panela, façam um ensopado de informações e vejam o cenário. Economia em más condições, doença no auge, no pico das contaminações e das internações hospitalares, Lula, entre aspas, inocentado, noticiário enaltecendo Lula e ninguém atacando o chefão do PT. Na eleição não vai ser assim, gente. Quando a eleição começar e a guerra de posições acontecer, Lula será atacado. Hoje só o presidente Bolsonaro é atacado pela mídia. Nós aqui, os estrategistas de comunicação da campanha do presidente Bolsonaro, todos nós vamos partir para as mídias sociais para lembrar o povo brasileiro daquilo que nesse momento ele não lembra, da corrupção, da roubalheira do PT e do fato de que o Brasil começou a quebrar no governo do Lula, embora tenha quebrado mesmo nas mãos da Dilma, mas o estrago começou quando Lula era presidente. Foi Lula que nomeou Guido Mantega ministro da Fazenda, que depois continuou ministro da Fazenda no governo da Dilma, e foi Lula que escolheu a Dilma para nos presidir. Portanto, Lula é responsável pelo estrago, mas o povo não lembra disso. Campanha eleitoral polarizada é uma guerra, gente. Uma guerra principalmente de propaganda negativa, uma guerra de provocar rejeição no adversário. E hoje em dia, o adversário principal do presidente é a mídia, e o que a mídia tem se esforçado em fazer, com a ajuda do Dória, aliás, e o dinheiro da publicidade do governo do estado de São Paulo, é propaganda negativa contra o presidente Bolsonaro. Então, eu não me desespero com essa situação porque eu tenho senso de estratégia. Não adianta se apavorar com o cenário atual. Sim, é preciso reconhecer, o cenário atual é difícil. Mas isto significa que lá na frente as coisas estarão ruins? Não sabemos. Mas, como eu já disse aqui várias vezes, é melhor reconhecer a realidade e se preparar para o pior. Porque o pior, se vier, estamos preparados. Se não vier, tanto melhor, nos preparamos para enfrentá-lo. Não temos certeza do que vai acontecer com a economia, mas é razoável imaginar que, assim como aconteceu no ano passado, o pico da doença é agora e vai passar. E a situação da economia vai mudar. O estrago é enorme. Mas foi o presidente Bolsonaro que avisou que essa onda de quarentenas e lockdowns provocaria o desemprego e a quebradeira. Portanto, ele se eximiu de responsabilidade sobre isso e passou o tempo todo, isso as pessoas vão lembrar, porque o presidente repetiu, botando as culpas nos governadores, nos prefeitos e no STF por esta quebradeira e pelo desemprego. Então, logo ali na frente, podemos ter um cenário diferente. Não que a economia vá ficar às mil maravilhas, mas será um cenário de recuperação econômica, de superação dessa fase ruim, desse momento ruim no qual nós nos encontramos,
em que a doença já terá passado o seu pior momento e a economia, se Deus quiser, estará decolando. Portanto, o que faz um estrategista? Vocês viram o vídeo que eu publiquei aqui no canal sobre tática e estratégia nas ações do Bolsonaro? De novo, vou botar o link aqui em cima, recomendo vocês verem. O estrategista, ele tem que ter frieza e objetividade, olhar para o cenário, despir-se das suas paixões, tentar enxergar objetivamente o que está acontecendo e preparar uma estratégia. O objetivo lá na frente, em 2022, é reeleger o presidente. O que temos que fazer daqui até lá? Primeiro, avaliar o cenário. Se o cenário for esse que eu estou dizendo, né? Ou seja, a economia se recuperando e a doença reduzindo o seu impacto, o ambiente estará posto para o presidente recuperar a sua popularidade. Será hora, então, da direita voltar às ruas com toda a força. E esse exército de 30% de aprovação que o presidente tem é um ativo que ninguém tem. 30% da opinião pública mobilizada defendendo o presidente num cenário economicamente mais favorável do que esse podem significar que lá na frente as pesquisas vão mostrar números diferentes. Isso é motivo para ficar de braços cruzados esperando? Não. Certamente o adversário vai se mexer. Vão tentar inventar algo para botar o governo e o presidente Bolsonaro no canto do ringue de novo e continuar batendo. Faz parte do jogo. A nossa parte é entender a realidade, bolar uma estratégia para reagir quando o momento permitir. Muitas vezes um boxeador no ringue fica parado, apanhando, só se defendendo e estudando os movimentos do adversário, cansando o adversário. Claro, ele tem que ter resiliência, resistência para tomar porrada e não nocautear. Daqui a pouco ele reage, ele identificou os movimentos do adversário, já sabe por onde ele ataca, já sabe as falhas da sua defesa, contra-ataca e nocauteia o adversário. Isto é estratégia. Muitas vezes é preciso resistir, parar, observar, planejar para reagir logo ali na frente. Quem sabe a gente aprende a jogar esse jogo e se posiciona como analista e estrategista e não apenas como torcedor, como pai de filho drogado que tem um problema debaixo do seu nariz e prefere fingir que não está vendo. A realidade, neste momento, nos é desfavorável. Não significa que continuará sendo. A única certeza que eu tenho é que a gente não pode ficar de braços cruzados. É preciso montar uma estratégia e colocá-la em ação. E até onde eu andei me informando, o presidente Bolsonaro já está montando a sua equipe de estratégia e comunicação para 2022. Vamos observar. E aí, você acha que aprendeu mais alguma coisa sobre leitura de pesquisas, análise de conjuntura, estratégia e tática política e eleitoral? Pois é essa a função deste canal. Passar para você informações qualificadas à luz da ciência política e da teoria da comunicação em vídeos curtos. E se você acha que aprendeu algo novo, faz um Pix aí, ajuda o canal a crescer. A sua doação é muito importante para os conhecimentos transmitidos nesse canal se expandirem e chegarem mais longe. Se você tá mal de grana, não tem nem 5 pila aí para dar pro canal, ajuda compartilhando o vídeo que também serve, ok? Lembre-se, se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal do YouTube, inscreva-se também no meu canal do Telegram, o Dextra by Paulo Moura. E o comentário de hoje era esse. Até o próximo vídeo.